dia a todos, aqui quem está falando é a Silvia Corteses. Bom, eu sou bióloga, tenho mestrado na área de genética, né? Trabalhei com genética humana, em seguida fui trabalhar a campo com reprodução animal, fiz o doutorado na área de reprodução animal, misturado com genética de embrião bovino, e trabalhei 8 anos em clínica de reprodução assistida, onde eu, além de ser coordenadora de curso de pós-graduação em reprodução humana assistida, eu também fui coordenadora do laboratório e fazendo pesquisa na área de reprodução humana assistida. Bom, a respeito de células-tronco. As células-tronco são células que podem se transformar em vários tipos de célula do organismo. Existem alguns tipos de célula-tronco. As células-tronco de embrião, elas são mais potentes para se tornar qualquer célula do corpo. E uma célula-tronco que já é de um indivíduo adulto, como é no caso da linha luminesce, é uma célula-tronco que ela não é capaz de se transformar em todas as células do corpo. Ela já tem uma pré-determinação de que tipo de célula ela vai formar. No caso da linha luminesce, o que é utilizado? Quando faz lipoaspiração, a gente tem, junto com as células de gordura, com os adipócitos, a gente tem muitas células-tronco que vêm junto com essa gordura, tá? O que é feito? Essa gordura ela é separada, né? É feito todo um processamento que demora várias horas para você separar essas células-tronco que estão no meio dessas células de gordura, tá? De uma lipo. É separado essas células-tronco, derivadas de adipócitos, e essas células-tronco, elas são colocadas numa plaquinha com um líquido, que é um meio de cultivo, que normalmente na cor de rosa, tá? É cor de rosa porque a gente coloca um indicador de pH nesse meio, e por isso que ele é cor de rosa. Então a gente coloca essas células nesse meio de cultivo, que é um meio nutritivo para essas células se desenvolver. E aí a gente pega essa plaquinha e coloca dentro de uma incubadora, de uma estufa, numa temperatura adequada para essas células se reproduzirem, se desenvolverem. E o que acontece com essas células? Para elas crescerem, elas precisam sinalizar umas para as outras, elas precisam se conversar. E como que é a conversa entre as células? A conversa entre as células é por fatores de crescimento, é secreção de alguns fatores de crescimento nesse meio de cultivo onde elas estão inseridas. Então, as células secretam fatores de crescimento no meio e vão dando ordens. Olha, secreta colágeno, secrete elastina, secrete ácido hialurônico, fatores de crescimento que vão determinar a divisão celular, enfim, tem várias ordens aí, como se fossem vários tipos de e-mails de assuntos diferentes, tá? Então, esses são os fatores de crescimento que estão imersos nesse líquido, nesse meio de cultivo. O que a linha luminesce tem? Ela tem esse líquido, ela tem esse meio de cultivo com os fatores de crescimento. No caso da Junesse, eles patentearam um meio de cultivo que eles conseguiram fazer as células enviarem 200 mensagens, ou seja, 200 fatores de crescimento secretados nesse líquido, nesse meio de cultivo. Eles pegam esse meio de cultivo que tem esses 200 fatores de crescimento e colocam este meio de cultivo nos produtos da linha Luminesce, tá? Então, assim, o sérum, por que a gente fala que o sérum é o mais potente? Porque o sérum é o que tem maior quantidade de meio de cultivo. Tá? O sérum, tanto faz o sérum ou a máscara de lifting ou o body, todos eles têm meio de cultivo com 200 fatores de crescimento. A única diferença é que o sérum ele tem uma concentração maior desse produto em relação aos outros ingredientes na fórmula. Então, se vocês olharem no rótulo do sérum, na lista dos ingredientes, primeiro ingrediente do sérum vai estar escrito Cell Defined Culture Media Set, que é o nome do meio de cultivo onde estão os fatores de crescimento. Tá? Não vai estar escrito APT200, vai estar escrito Cell Defined Culture Media Set. Então, o sérum, esse é o primeiro ingrediente. Se vocês olharem os outros produtos da linha Luminesce, o meio de cultivo, ele aparece também, exceto no cleanser, que não tem meio de cultivo, tá? Todos os outros produtos da linha Luminesce têm o meio de cultivo no rótulo, só que esse meio de cultivo, ele já é o quinto, sexto, 10º ingrediente da fórmula, ou seja, tem meio de cultivo, mas tem menos meio de cultivo que no sérum. Por isso que o sérum é o que dá maior rejuvenescimento.
Uma coisa que eu esqueci de falar, esses fatores de crescimento, essa tecnologia de fatores de crescimento derivada de célula-tronco de adipócito, existe na medicina já há muitos anos assim, uns 15 anos, mas para os artigos científicos falam que esse produto é utilizado para regeneração de pele de pessoas queimadas em hospitais, tá? Então, na pesquisa, é isso que se faz, utiliza fatores de crescimento de célula-tronco derivada de adipócito para a regeneração de pele de pessoas queimadas ou de pessoas que sofreram algum processo de cicatrização e que precisam melhorar o grau de cicatrização delas, tá? Então, é para isso que é usado na medicina. E, obviamente, como foi visto que na medicina isso funciona muito bem, então foi pensado em adaptar essa tecnologia para a parte estética, né? Então, ela não foi desenvolvida pensando em estética, ela foi desenvolvida pensando em gente queimada, gente com um processo de cicatrização difícil, e depois foi adaptada para a estética. Até na veterinária, esse tipo de tecnologia já é muito utilizado, de fator de crescimento de célula-tronco. Lógico, dependendo da espécie, né? A célula-tronco é de cada espécie, é muito utilizado para cicatrização, tá bom? Eu espero ter contribuído um pouco para o conhecimento de todo mundo e qualquer coisa à tua disposição. Um bom dia.